História de um casamento não é só um filmaço super premiado. É também uma história da qual muitos casais com certeza vão se identificar. Eu vou tentar o máximo que eu conseguir manter uma certa linearidade, né, no conteúdo aí do vídeo, na explicação sobre a monogamia compulsória e sobre o casamento, né? Antes de mais nada, eu acho de suma importância que a gente entenda que quando a gente fala em monogamia e não monogamia, casamento, morar junto ou não, a gente precisa entender para que e para quem esse tipo de relacionamento, esse tipo de dinâmica vai funcionar, né? A gente precisa entender como que cada pessoa lida com os seus afetos, né? Para daí a gente entender qual a dinâmica que funciona, né? Por exemplo, pessoas aromânticas não vão conseguir se relacionar talvez de uma forma monogâmica, né? E já pessoas demi-românticas talvez não consigam se relacionar de uma forma não monogâmica, né? No vídeo anterior eu expliquei, né, o que é certinho, mas eu vou deixar na descrição desse vídeo também a descrição do que é demi-romântico e do que é uma pessoa romântica. Quando a gente fala em compulsório, né, acho que esse é o ponto de partida do vídeo. Quando a gente fala em monogamia compulsória, a gente precisa entender o que é compulsório, né? Então a gente pode entender a monogamia como a heteronormatividade e a cisnormatividade, né? São imposições culturais, são padrões introjetados, né, na gente desde o nosso nascimento, basicamente, né? A gente já nasce, a gente já cresce em uma família formada por um papai e por uma mamãe, homem cis, mulher cis, numa relação heteroafetiva, né? Raros são os casos de pessoas que são adotadas ou vêm de famílias com outras orientações sexuais, mas ainda assim monogâmicas, né? Então isso está intrínseco, né, na gente desde que o mundo é mundo? Não, não é desde que o mundo é mundo. Desde que o cristianismo surgiu e colocou nas nossas cabeças que um homem e uma mulher precisam se unir no sagrado matrimônio, né? Então é por isso que é compulsório, porque é normativo, né? Nós não somos educados, nós não somos nós não temos essa liberdade, né, de escolher, tanto assim como a gente não tem a liberdade de escolher a nossa orientação sexual e nem as nossas questões sobre o gênero, a gente também não tem uma educação que nos prepare a nos relacionar de outras formas além dessa única forma monogâmica, né? Ou seja, nos dar, nos entregar, né, nos direcionar a afetividade, amor, sexo a uma única pessoa por vez, né? E isso é compulsório também, porque em nenhum momento nós somos educados a viver uma vida sozinho, né? Isso é muito reforçado nas frases como metade da laranja, alma gêmea, né? Cada panela tem sua tampa, né? Então é de fato uma questão introjetada e por isso que é a monogamia compulsória, né? Compulsório no sentido de que se repete somente dessa forma, em nenhum momento nós somos educados a estar sozinhos, né? Nós temos sempre que estar com uma pessoa. Tanto é que quando encontramos aquela parenta ou aquele parente distante, a primeira pergunta que faz brincando é: e as namoradinhas? E os namoradinhos, né? Nunca perguntam se estamos bem sozinhos. A partir desse princípio, a gente já começa a entender, então, todo esse lance cultural da maneira como a gente se relaciona, né? E isso não se muda de uma hora para outra, obviamente, por isso que a gente precisa entender nossos afetos, nossas dinâmicas, para daí decidir qual a maneira que iremos nos relacionar, né? E aí, partindo desse princípio de que a gente precisa achar essa tampa, né? A gente vai achar essa tampa de cada vez, né? Em cada relação por vez, né? Vai vindo uma por uma até a gente chegar finalmente naquela pessoa que vai dar certo, né? Com a gente e a gente vai se casar com essa pessoa, né? É como se a gente colocasse no script da nossa vida, porque a nossa vida, de certa forma, é um script onde a gente nasce, cresce, estuda, se forma, se casa, né, e vive feliz para sempre, né? Aí tem filhos, aí compra apartamento, começa a fazer uma listinha de vida, né, que parece ser a receita de bolo de todo mundo, né? E aí a gente coloca o casamento dentro dessa lista. Então o casamento ele é um patamar a ser alcançado numa relação, né?
E aí o casamento ele pode também, inclusive, entrar como algo compulsório, né? Porque a gente entra numa relação com uma finalidade e essa finalidade não é ser feliz ou não é desfrutar de uma boa companhia, não é desfrutar de um bom diálogo, é casar. Né? A gente se relaciona com o objetivo de casar. E o casamento, ele é uma instituição, né? Ele não é exatamente uma dinâmica de relacionamento, né? A gente não, a gente que estuda, né, a não monogamia, não coloca o casamento como uma dinâmica de relacionamento, né? Relacionamento aberto, poliamor, casamento. Não, existe o casamento aberto, né, que é diferente do relacionamento aberto, mas ainda assim a gente não coloca como uma dinâmica de relacionamento, é mais um status social, né? E aí também que a gente chega a um ponto que eu formulo inúmeras críticas sobre o casamento. É sobre a instituição casamento, né? É o papel assinado, é o sobrenome compartilhado, que normalmente é a mulher que recebe. Se a gente for retornar lá nos primórdios da história e a influência da religião, a gente vai entender que o casamento era uma forma da mulher basicamente subsistir, né? Da mulher basicamente se ter uma sustentabilidade através do homem, né? E aí as mulheres foram ganhando autonomia, bacana, muita luta, mas ainda assim a gente tem essa questão, né, de segurança da mulher, né? E isso é reproduzido inclusive nas relações homoafetivas entre duas mulheres, ainda tem um polo que sustenta, um polo que não sustenta tanto, né? Um polo mais emocional, um polo não tão emocional, né? A gente ainda tem esses contrapontos nas relações. E aí a gente associa, além da religião, a gente associa também o casamento com o capitalismo, obviamente, né? Como diz no filme O Poço, óbvio, né? Porque está relacionado foi mal. Está relacionado à propriedade privada, né? A gente vai privatizar uma relação e é por isso também que a monogamia também é algo a ser pensado e criticado, né? Porque nós privatizamos uma pessoa, direcionamos todas as nossas necessidades, todas as nossas projeções a essa única pessoa e ela a nós. E vendem para nós o peixe de que seremos felizes para sempre, né? Todas as histórias terminam dessa forma. Eles casaram e foram felizes para sempre. Nunca nos falam como é o depois disso, né? Nunca nos preparam para o que vem depois do casamento, como é conviver com uma única pessoa o resto da vida embaixo de um teto, né? E é por isso que a gente tem taxas altíssimas, inclusive, de divórcios e de separação, principalmente nos dias de hoje, onde as pessoas estão cada vez mais libertas, onde as pessoas estão com cada vez mais necessidades que não são supridas, né? Então a fila hoje anda muito rápido, né? E aí o casamento ele também tem uma associação muito grande quando a gente fala do capitalismo, né? Da associação do casamento com o capitalismo, além da propriedade privada, tem a ver também com o consumo, né? Com o consumismo. Porque a gente vai encontrar uma pessoa, nós moramos a princípio na casa dos nossos pais, né? Nós não somos educados a ter uma autonomia quando saímos da casa dos nossos pais, né? Nós não somos educados a sair da casa dos nossos pais e conquistar nossas próprias coisas, morar talvez em uma república com amigos, né? Não, a gente direciona toda a nossa estabilidade financeira a alguém que a gente precisa se casar, né? E essa outra pessoa ela é educada da mesma forma, então essas duas pessoas saem da casa dos pais, né? Se encontram, saem da casa dos pais e vão para sua própria propriedade privada, né? E aí começa toda essa questão do consumo, deles consumirem, comprarem os móveis, os apartamentos, os carros, e aí já vem filho, já vem um monte de outras coisas impostas, né? E sem contar essa questão também que vendem bastante, saia da rotina, faça uma viagem, né? Saia da rotina e vá para um motel. Então tudo está interligado com o consumo, né? Restaurante, cinema, né? O tempo todo o casal ele precisa estar consumindo juntos, né? Ah, mas eu também vou no cinema sozinho, né? Sim, mas é uma outra pegada, né? Provavelmente eu vou falar mais sobre isso em outros vídeos, mas ele vai ter uma outra leitura quando a gente pensa em morar sozinho e em estar sozinho, né? A relação de consumo é completamente diferente da que está relacionada ao casamento.
Isso sem falar na festa em si de casamento, o quão capitalista ela é, né? São vestidos de valores absurdos, são a igreja paga isso, paga aquilo, e o buffet, e as pessoas ao redor, né? Então se torna de fato uma grande festa, um grande consumo, né? E por um negócio que claramente é feito para dar errado, né? Porque não é hoje, né, nos tempos de hoje, não parece algo viável e algo possível que duas pessoas consigam conviver sob o mesmo teto de boas, né? Na época dos nossos pais, isso ainda era possível porque havia uma grande submissão, né? Um sufocamento das necessidades de um dos lados, né? Se a gente for parar para conversar com nossos pais, a gente vai ouvir histórias assim terríveis de sofrimento, principalmente por parte das nossas mães, né? Vai desde a violência física até essa história de eu amei muito, mas agora eu não sei quanto, porque é uma história cercada de sofrimento, né? O casamento do nosso pai. Para e senta e pergunta para os seus pais, ou para sua mãe, ou para seu pai como é, né, o casamento deles, a gente já vai ter uma ideia, né? Eu convivi com os meus pais durante muitos anos para saber que realmente ali o rolê tá errado, né? E que talvez se eles se separassem, talvez estivessem melhores, né? Mais felizes. Mas tem todo um rolê cultural também ao redor do divórcio, né? Tem todo um julgamento. As mães solos ou os pais solos, né? Eles também vão ter toda uma crítica, porque as pessoas parecem que precisam estar em pares, né? A gente pensa numa criança, a criança não pode ter só uma mãe ou só um pai de boas. Essa criança precisa ter os dois. E aí vem todo um outro rolê cultural também que é introjetado na gente, né? Então há muitas coisas a se pensarem acerca do casamento que é reflexo da monogamia compulsória, né? Esse é o ponto, acho que chave, que finaliza aqui o raciocínio. É que a monogamia compulsória vai nos levar ao casamento e o casamento é uma instituição falha. Isso não significa, em hipótese alguma, né? E aí eu sou extremamente responsável pelo que eu falo aqui no canal. E vocês devem ser responsáveis pelo que escutam e como absorvem. Tudo isso que eu estou falando, obviamente que não é para vocês que estão aí casados ou que estão morando junto com alguém se separar, né? Não é esse o intuito, mas é que a gente reflita o porquê chegamos aqui, por que eu casei, né? Eu já fui casado, né? Morei com uma pessoa durante mais de 4 anos, 5, 6, por uns 6 anos mais ou menos, eu morei junto com uma pessoa. E toda essa experiência, toda essa carga me fez chegar nas reflexões que eu faço hoje. Por que eu casei, né? Era uma pessoa maravilhosa? Ainda é, uma grande amiga minha. Mas o casamento em si é muito tortuoso, é muito complexo, é muito difícil, né? Muito difícil. Porque você tem que estar voltado o tempo todo para uma única pessoa e para as necessidades dela e ela para a sua, e a gente não consegue, né? Como eu falei no vídeo anterior sobre a não monogamia, a gente não consegue se relacionar com uma única pessoa. E aí a gente pode chamar sociólogos, antropólogos e biólogos para explicar por que o ser humano não consegue, né? Nós temos várias espécies animais que são monogâmicas, mas grande parte das espécies são não monogâmicas, né? E o ser humano também, porque eu já expliquei no vídeo sobre a não monogamia o porquê, né? Então a monogamia ela exige muito sacrifício, né, da qual, sinceramente, às vezes não vale a pena abrir mão de algumas coisas para que a gente se case, para que a gente se dedique a uma única pessoa, certo? Então, como eu estava dizendo, o objetivo desse vídeo não é que você se separe, né, mas é que você reflita, né, que a gente comece a construir uma sociedade onde a gente consiga formar sujeitos e sujeitas que consigam se virar sozinhas, que tenham autonomia e que se relacionem de uma forma que não precise chegar a um status de relacionamento no Facebook.